1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. É muito comum as pessoas relacionarem o batismo com o Espírito Santo com o falar em línguas. A maioria das pessoas acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Porém, embora o falar em línguas realmente evidencie que uma pessoa passou e viveu o batismo com o Espírito Santo, existem casos onde o Espírito Santo ele não dá esse dom para a pessoa. E aí, nessas situações, muitas pessoas acabam acreditando que não foram batizados com o Espírito Santo pelo fato de não falar em línguas, quando a Bíblia ela mostra que não há relação entre o batismo com o Espírito Santo e o falar em língua. Embora o falar em línguas está relacionado com o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu explicar isso melhor. A Bíblia ela fala que o falar em línguas é um sinal para os descrentes e não para os crentes. E quando a palavra fala que a língua é um sinal para os descrentes, ela está dizendo que o falar em outros idiomas, conforme aconteceu em Atos no capítulo 2. Ali os discípulos falaram em outros idiomas, não na língua dos anjos. Eles começaram a falar em outros idiomas e então aquelas pessoas de outros países que estavam em Jerusalém ouviram aqueles judeus falando no idioma da sua terra e creram em Deus porque aqueles homens falavam das grandezas de Deus, embora nunca tivessem falado em outros idiomas. Então, nesse texto que a palavra fala, que o falar em línguas é um sinal para os descrentes. Porque ao ver alguém falando das grandezas de Deus em seu próprio idioma, embora estivesse em um país diferente, eles começaram a perceber, eles perceberam que Deus estava anunciando o evangelho, anunciando a verdade, anunciando a palavra, as coisas grandes que Deus tem no seu próprio idioma. Deus estava se dirigindo àquela pessoa diretamente. Ok. Nós estamos muito acostumados com falar em línguas e falar em línguas estranhas, como a palavra diz, falar em mistérios. Porém, o falar em mistérios não é um sinal definitivo e único de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo ele distribui os dons a cada um como quer. Se é como quer, e nisso ele fala que está incluso o dom de línguas, significa que algumas pessoas, ou melhor, significa que a maioria das pessoas não irá receber esse dom de línguas. Então, como identificar nessa situação que uma pessoa realmente foi ou não batizado com o Espírito Santo, visto que o falar em línguas não é determinante e não é obrigatório para todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo? Para nós determinarmos se uma pessoa foi ou não batizada com o Espírito Santo, nós precisamos olhar para os frutos. Fato é que a pessoa, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, quando Jesus enche essa pessoa do Espírito Santo, essa pessoa ela começa a produzir frutos, porque a convivência com o Espírito começa a realizar uma transformação na vida dessa pessoa. A pessoa pode falar em línguas até, porém se ela não tiver frutos do Espírito, fato é que essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Se essa pessoa não teve uma mudança de vida, essa pessoa não foi selada com o Espírito Santo. É muito mais provável que ela esteja talvez até imitando o falar em línguas do que realmente tenha recebido esse dom da parte de Deus. Veja só o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui mostra os 9 frutos do Espírito, 9 frutos que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo começa a produzir. Veja, uma planta,
uma árvore, ela vai produzir o fruto a qual ela é. Então, um pé de laranja vai produzir laranja. Um pé de manga vai produzir manga. E a árvore má, diz a palavra, não pode produzir bons frutos, nem a árvore boa produzir maus frutos. Então, uma pessoa que não tem o batismo com o Espírito Santo, ela não pode produzir esses frutos que nós acabamos de ler. Assim como uma pessoa que tem o Espírito Santo, obrigatoriamente começa a gerar, produzir esses frutos. É natural, porque a convivência com o Espírito Santo começa a realizar uma transformação de vida nessa pessoa. Então, olhe para si. Se você começa a observar que gradativamente esses frutos começaram a surgir na sua vida, você começou a se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que tem domínio próprio, enfim, esses frutos que nós lemos aqui agora, se você começou a produzir esses frutos, significa que o Espírito Santo está agindo na sua vida, significa que o Espírito Santo está em você e está começando a mudar o seu modo de viver. E isto é o batismo com o Espírito Santo. Aliás, batismo é imergir. João Batista falou: eu vos batizo com água para arrependimento, porém virá aquele que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus é aquele que nos imerge dentro do Espírito. Nós começamos a viver, está rodeado, está cercado, está cheios do Espírito Santo quando Jesus nos batiza. E isso começa então a realizar uma transformação. Como a palavra diz, aquele que roubava, não roube mais. Quem mentia, não mente mais. Aquele que fazia aquilo que é errado, não faz mais. A pessoa começa a ter uma transformação, porque a convivência com o Espírito Santo, ela começa a mudar as atitudes dessa pessoa. Agora, aonde entra o falar em línguas? Falar em línguas, ele é um dom do Espírito, e ele é dado para cada um conforme lhe for útil, diz a palavra. Então, a pessoa só vai receber o dom do falar em línguas para quando esse dom for útil para a vida dessa pessoa, para o ministério dessa pessoa. A palavra diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons, e Jesus distribui então os ministérios. E assim sendo, o dom ele vem para a vida da pessoa, para que essa pessoa seja preparada para realizar o ministério. É como uma ferramenta que é entregue a uma pessoa para ela trabalhar. Então, uma pessoa que trabalha como pedreiro, ela precisa das suas ferramentas, ela precisa do seu equipamento para poder fazer o seu trabalho. Uma pessoa que trabalha escrevendo, ela precisa do equipamento. A pessoa que trabalha com programação, ela precisa do seu equipamento. Então, cada pessoa, para exercer a sua função, precisa das suas ferramentas para realizar o seu trabalho. Isso é o dom, isso é falar em línguas. Ele é somente um dom, uma ferramenta para você desenvolver um ministério que o Senhor te deu. Porém, os frutos do Espírito, eles representam a presença do Espírito Santo, eles evidenciam que o Espírito Santo realmente está na sua vida, está mudando a sua história, está transformando a sua maneira de agir. Significa que o Espírito Santo então está em você. É o Espírito que nos liga ao Senhor. Então busque o Espírito Santo, busque a presença dele, se consagre, produza esses frutos. Deixe o Espírito Santo te conduzir a produzir esses frutos. É por isso que quando você se converte ao Senhor, aquilo que você fazia que antes era comum, começa a te trazer tristeza, começa a te trazer uma infelicidade, porque o Espírito Santo ele está produzindo fruto, e quando você erra o caminho, você erra o alvo, o Espírito Santo ele vai e ele toca em você, e você sente no seu espírito a tristeza que vem do próprio Espírito Santo que está em você. E essa tristeza te faz se sentir incomodado. Algumas pessoas falam assim: o Espírito Santo me incomodou. Não é que o Espírito Santo te incomodou. Esse incômodo que nós sentimos é o sentimento do Espírito Santo transmitido a nós, que nos faz entender que aquilo que fizemos ou estamos fazendo não agrada a Deus. E por isso nós começamos a mudar e transformar a nossa vida para uma vida que agrade o Senhor.
Se você é uma pessoa que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus, uma pessoa que quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para você não perder esses vídeos que estão saindo todos os dias, para que você possa compreender sobre a pessoa do Espírito Santo e se tornar mais próximo dele e aprender mais sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Escreve aqui, coloque a sua dúvida, a sua sugestão para que nós venhamos talvez responder e talvez até montar uma série sobre esse tema, sobre esse assunto que talvez é uma dúvida que você tem. Então, te aguardo na próxima aula.